Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. بسم الله وبه أستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Amados irmãos, minhas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois de louvar Allah, o enaltecermos, mandarmos bênçãos e saudações para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, convido-vos a mais uma edição das nossas aulas, na sucessividade ou no tópico de jejum, e falávamos nas nossas últimas conversas a respeito das condições pelas quais o jejum torna-se obrigatório. Tornando-se obrigatório, hoje, inshallah, falaremos da advertência daquele indivíduo que reunir todas aquelas condições que foram afirmadas ou que foram deixadas nas últimas aulas e mesmo assim não jejuar. A pessoa é muçulmana, a pessoa não tem impedimento algum, a pessoa é apta a jejuar, a pessoa está domiciliada, a pessoa não é idosa, a pessoa não está de período menstrual, a mulher não está de período de corrimento pós-parto, a mulher não está viajando, a pessoa não está viajando, a pessoa é saudável, a mulher não está grávida, enfim. Então, se ele reunir todas essas condições, mesmo assim não jejuar, então aí estará incorrendo a um grande pecado, amados irmãos. Estará fazendo uma transgressão grave. Nós sabemos muito bem que Allah subhanahu wa ta'ala chamou logo a priori a ayyuhalladhina amanu, ou vós fiéis. Então, se eu sou fiel, se você, meu irmão e minha irmã, é fiel, então esse chamamento é para si. Porém, Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós, como explicamos anteriormente, o temor, a piedade. Agora, sabendo de tudo isto, e mesmo assim você desleixar, por desleixo, então aí entra aquela parte que nós gostávamos aqui de advertir. Primeiro, deverá reconhecer, se este momento chegar, ou se isso aconteceu no ano anterior, deverá reconhecer o seu pecado. Arrepender-se, segundo, arrepender-se perante Allah subhanahu wa ta'ala sinceramente. Terceiro, deverá colocar-se em pagar os jejuns que você desleixou. Sim. Agora, é diferente de você não jejuar negando a obrigatoriedade de jejum. Aí você está saindo do Islã. Mas se a pessoa não jejuou por desleixo, pela preguiça, então cabe a ela meter-se de imediato em reconhecimento do pecado, em arrependimento e o pagamento dos dias perdidos. Por que é que nós trazemos esta sucessividade? Não há dúvida alguma a unanimidade geral dos teólogos, dos sábios, através dos hadiths inúmeros, através das provas corânicas, que este indivíduo que não cumprir com o jejum torna-se um grave pecador. Mas atenção, nós sabemos muito bem que o Islã tem 5 pilares. Dos 5 pilares, temos aqueles 3 que são conhecidos como as bases de todos nós, das bases, Allah subhanahu wa ta'ala prestigiou o Islã. Temos o testemunho, todos nós, alhamdulillah, conseguimos pronunciar, independentemente de estarmos saudáveis, independentemente de estarmos com bens ou não estivermos com bens. Temos a segunda parte, que é a prática da oração. Saudável ou não saudável, a oração deve ser cumprida. Enquanto tiver aquelas condições também pré-determinadas sobre a oração, então a oração deve ser cumprida. E temos a terceira parte, que é esta
que vamos encarar, inshallah, dentro de dias, que é o jejum. Em algum momento de nossa vida, nós sempre teremos a oportunidade de jejuar. A não ser, quando falo de nós, falo daquelas pessoas que reúnem aquelas condições anteriores. Amados irmãos, é diferente do zakat, é diferente do hajj. O zakat e hajj, a Rasul sallallahu alaihi wasallam neste hadith não colocou, este hadith de Abu Ya'la, ele não coloca. Mas porque é sabido que nem todos temos essa possibilidade. Alguns de nós podemos morrer sem nunca termos tirado zakat. Alguns de nós podemos deixar a vida, mesmo 60, 80 anos vividos, sem nunca termos ido ao hajj, por causa da falta da possibilidade financeira. Por essa razão, essas três são as bases que todos nós devemos cumprir. Agora, o não cumprimento, no meio disto, eu trago esta temática para também refutar um hadith que é dito ou que é trazido como um sustento da advertência ou para advertir a quem não jejua. Refutar um hadith, sim. Porque, amados irmãos, nós temos na categoria dos hadiths aqueles hadiths que são fabricados, hadiths que são inventados, hadiths que são fracos. Enfim, o mais importante é que é comum ouvirmos um hadith que é atribuído ao Abu Huraira, é atribuído ao Imam Tirmidhi, Imam Abu Daud, Ibn Majah, que é dito que o Nabi alayhi salatu wassalam disse: man aftara yawman min Ramadan, min ghayri rukhsatin, outra narração disse: min ghayri udhrin, wala maradin, lam yaqdi anhu siyamu ad-dahr kulluhu wa in sama. É narrado que é dito que aquele indivíduo que abandonar o jejum do Ramadã, sem nenhuma razão que Allah deu como uma dispensa, então este indivíduo não poderá pagar aquele dia que ele não jejuou, mesmo que ele passe o resto da sua vida jejuando. Amados irmãos, vamos olhar a composição de palavras deste hadith e a coerência que ela traz. E vamos voltar um pouco para instrumentos legais de um pecador. Primeiro, o hadith, às vezes, quando é trazido com um tom ou com um timbre de voz diferente, até que o hadith, às vezes, dá um impacto de advertência. Mas, amados irmãos, não estaríamos nós aqui a ir contra ensinamentos do Islã? Se nós olharmos, o indivíduo que não jejuou, quebrou um dia de jejum, sem nenhuma permissão por parte de Allah, sem nenhuma permissão, não estaríamos, tudo bem que ele é pecador, mas não estaríamos nós aqui a colocar uma barreira entre este que infringiu uma lei religiosa com o perdão de Allah? Neste hadith não estaríamos dizendo que quem não cumprir, isto é, este é pecador, este é transgressor, não estaríamos aqui a dizer, a afirmar que este indivíduo, por mais que passa toda a sua vida arrependendo-se, este indivíduo, ou por mais que passa toda a sua vida jejuando para pagar aquele dia, então esse indivíduo, seu pedido de perdão não será aceito? Amados irmãos, minhas irmãs, o hadith é comum, mas infelizmente este hadith é fraco, este hadith não é autêntico, este hadith não se pode usar como uma prova, porque vai contra os ensinamentos também. Alguns dizem que este hadith também é inventado. Portanto, amados irmãos, minhas irmãs da mesma fé, não há dúvida alguma que o não jejuador estará cometendo um grave pecado. E qual é o procedimento? Arrependimento perante Allah. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Hud:
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. E ó fiéis, arrependai-vos, voltai todos vós arrependidos a Allah, a fim de que Allah subhanahu wa ta'ala vos salve. Temos outros vários versículos que falam sobre tauba. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha, no Surat At-Tahrim. Ó vós fiéis, voltais arrependidos perante Allah subhanahu wa ta'ala, um arrependimento sincero. A Rasul sallallahu alaihi wasallam também, vários hadiths nos fala sobre arrependimento. Amados irmãos, vamos fazer uma outra analogia. Lembram daquele hadith que veio um homem que diz: halaktu, halaktu, halaktu. Aquele hadith que veio um homem que diz que eu destruí-me, não é? Por quê? Porque ele havia se encontrado com a esposa, havia feito ato sexual com a esposa durante o Ramadã, isto é, durante o jejum. Ele estava em jejum, durante o dia de jejum, e ele encontrou-se com a sua esposa. Quer dizer, ele também quebrou um jejum, sem nenhum motivo permitido pela Sharia. Pior ainda, quebrou com um motivo proibido pela Sharia. O que é que Nabi alayhi salatu wassalam orientou a este indivíduo? Nós todos sabemos. O Nabi alayhi salatu wassalam não disse para ele que ele não pode. Ele disse que tem que pagar kafara, tem que pagar uma expiação, certo? Então, o hadith é longo. Nós também, inshallah, havemos de trazer este hadith até o sabab al-wurud, da causa, não é? Da aparição deste hadith, inshallah, na sucessividade de como nos comportar em relação a essas situações. Faz parte da nossa, do nosso, digamos, dos nossos pontos que vamos aqui abordar. Mas só para termos uma noção, meus irmãos, se o indivíduo não jejuou um dia ou 2 dias por desleixo, este indivíduo é pecador. Primeiro procedimento, reconhecer o seu erro. Segundo procedimento, arrepender sinceramente perante Allah. Terceiro procedimento, pagar esse dia que ele não cumpriu. Inshallah, Allah vai aceitar. Amados irmãos, não existiu aquele homem que matou 99 pessoas. O importante é a intenção e firmar-se naquilo que você quer, que é o arrependimento, e praticar as benfeitorias. Vários versículos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Salvo aquele indivíduo que arrependeu-se, crê em Allah e praticou e continuou na prática de benfeitorias. Amados irmãos, minhas irmãs, da mesma fé, o mais importante é reconhecermos o erro e sabermos, não há dúvida alguma, que é um erro grave. É um erro grave, mas não podemos afirmar como usando este hadith, que é um hadith que não se pode usar, usando este hadith que por mais que ele jejua toda a vida não vai ser aceito o seu jejum. Sim, não vai ser aceito o seu jejum se ele não se arrepender. Isto é, se ele só jejuar porque ele quebrou o jejum voluntariamente, não teve nenhum motivo que a Sharia lhe permitiu para quebrar, então terminou o Ramadã, ele simplesmente foi jejuando. Aqui a questão não é, o procedimento não é só o pagar o dia. Pagar o dia é o último procedimento. O procedimento é reconhecer, é arrepender-se, é pedido de perdão, arrependimento perante Allah subhanahu wa ta'ala e que jejuar este dia. Também por um outro lado, não, aqui há uma outra narração que diz que ele também, temos aquelas formas, queria dizer, há outras explicações, inshallah fazem parte das nossas aulas, mas há outras explicações que existem aqueles jejuns que quebrados por alguns motivos, devem ser pago kafara, uma expiação. Mas, inshallah, nós chegaremos a este ponto. Entretanto, amados irmãos, minhas irmãs, eu queria deixar para vocês esta aula acerca da advertência de não jejuar. Amados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala é quem melhor conhece o nosso aparelho, o nosso corpo humano, a nossa fisionomia. Não existe nenhum médico que conhece, como Allah subhanahu wa ta'ala conhece melhor do que todos. Allah subhanahu wa ta'ala é que projetou, Allah subhanahu wa ta'ala é que criou, Allah subhanahu wa ta'ala é que formou. Fasawwaka fa'adalak. Allah subhanahu wa ta'ala é que fez isto. Então, a justificativa que às vezes trazemos, às vezes tentamos usá-la para não jejuar, saibamos que Allah é que será o juiz no dia de Qiyamah. Está doendo aquilo enquanto não dói para você não jejuar.
É que se eu jejuar porque o meu corpo fica assim, enquanto na verdade não é assim, só você usa para justificar diante das pessoas. Amados irmãos, os sábios são simplesmente porta-vozes da mensagem de Allah. A mensagem deixada por Nabi. Então nós não tentemos trazer justificativa para convencer o sábio. É ser humano comum. Ele pode se convencer, mas no dia de Qiyamah, a nossa boca será selada, essa boca que tentamos justificar. Portanto, amados irmãos, vamos nos encorajar a jejuar. Na próxima aula falaremos, inshallah ta'ala, dos benefícios e dos méritos de jejum. A jejuar para ganhar esses méritos. E vamos aconselhar aos demais que tentam trazer justificativas banais para não jejuar, abandonarem esse ato e prepararem-se para o jejum, inshallah ta'ala. أقول ما تسمعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين